Diga a voz. Diga voz do que clama. Voz do que clama. Para você que não sabe o que significa a palavra vox, né, que é o nome do nosso culto, vox é um termo em latim que quer dizer a voz. Diga a voz. Então vox, você vai ver esse nome, né, em outras, até em algumas marcas de caixas, mas esse é o nome que o Senhor nos deu, e o nome reflete exatamente aquilo que o Senhor nos chamou para ser e fazer aqui. E hoje eu gostaria de ministrar, né, algo ligado a esse assunto. E eu queria começar lendo Isaías capítulo 40, verso 3, 4 e 5. O Ministério Louvor se prepara, que daqui a pouco eu vou chamar vocês. Isaías 40, de 3 a 5, diz assim, ó: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Todo vale será aterrado. Eu estou na Almeida Revista Atualizada, eu esqueci de avisar. Depois eu vou ler na NTLH. Então repete aí, a Almeida ARA. Vou repetir: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Todo vale será aterrado, e nivelados todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará, e toda a carne haverá, pois a boca do Senhor o disse. Agora eu quero ler na NTLH, Isaías 40, 3, 4 e 5. Alguém está gritando: preparem no deserto um caminho para o Senhor, abram ali uma estrada reta para o nosso Deus passar. Todos os vales serão aterrados, e todos os morros e montes serão aplanados. Os terrenos cheios de altos e baixos ficarão planos, e as regiões montanhosas virarão planícies. Então o Senhor mostrará a sua glória, e toda a humanidade o verá. O próprio Senhor Deus prometeu que vai fazer isso. Diga aleluia. Eu acho incrível como as profecias do Antigo Testamento, ou da Antiga Aliança, elas culminam e se conectam tanto com as palavras proféticas também da Nova Aliança, mas também com a realização do que já aconteceu, né, no que nós chamamos de Novo Testamento. E você vai ver que o Novo Testamento, ou a Nova Aliança, a gente pode dizer que a cada 4 versículos, ele está citando palavras do Antigo Testamento. E é interessante, eu acho incrível a Bíblia, como ela se conecta. A Bíblia, como ela é tão contemporânea, como ela é tão real hoje, mas também como ela foi realidade, né, no tempo dos profetas do Antigo Testamento, no tempo de Jeremias, no tempo de Isaías. Na verdade, né, desde Moisés, né, os primeiros livros da Bíblia foram feitos por Moisés. E aí você pega uma profecia dessa, ela tem a ver com o que estava acontecendo naquele tempo, mas Isaías também estava profetizando acerca do que aconteceu no tempo de Jesus, mas também estava falando acerca do que acontece hoje conosco. E é claro que de todas as gerações que vieram, isso se fez comum, isso se conectou. E aí quando a gente vai lá para João, Nova Aliança, Novo Testamento, João 1, vou ler nas duas versões, primeiro na Almeida Revista Atualizada, depois na NTLH. João 1, capítulo 1, versos 19, a partir do 19, falando acerca de João Batista, diz assim: este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias?
Ele disse: não sou. És tu o profeta? Respondeu: não. Disseram-lhe, pois: declara-nos quem és, para que demos resposta àquele que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ele cita Isaías, e o que ele diz? Eu sou a voz que clama no deserto. Não, ele diz: eu sou a voz do que clama no deserto. Diga: eu sou a voz do que clama no ermo, no deserto. Na outra versão, NTLH, mesmo versículo, diz, João 1:19: os líderes judeus enviaram de Jerusalém alguns sacerdotes e levitas para perguntarem a João quem ele era. João afirmou claramente: eu não sou o Messias. Eles tornaram a perguntar: então quem é você? Você é Elias? Ou seja, você veio no espírito de Elias? Não, eu não sou, respondeu João. Você é o profeta que estamos esperando? Não, respondeu ele. Aí eles disseram a João: diga quem é você, para podermos levar uma resposta aos que nos enviaram. O que você diz a respeito de você mesmo? E essa é uma pergunta para nós nessa noite. O que você diz a respeito de você mesmo? Essa foi a indagação feita para Elias, para João. O que você diz a respeito de você mesmo? Em outras palavras, qual é a sua mensagem? Ou qual é a sua missão? Qual é o seu plano? Qual é o seu propósito? O que você veio fazer aqui? Ele diz: João respondeu, citando o profeta Isaías: eu sou aquele que grita assim no deserto: preparem o caminho para o Senhor passar. Prepare o caminho para o Senhor passar. Se você for ler a história de João Batista, era uma figura bem bizarra. Num tempo onde a linguagem era uma, as vestes era outra, o cara falava de uma maneira diferente, no meio de um deserto, com roupas de peles de animais, comendo mel e gafanhoto silvestre. Mel silvestre e tudo silvestre, né? Tá tudo naquele meio lá. Mel e gafanhoto. O cara comia uma comida diferente, o cara vestia uma roupa diferente, e o cara estava com uma linguagem diferente. O cara não se misturava com os outros. O cara sabia qual era o propósito dele, o cara sabia qual era a missão dele, e ele não abria mão de manifestar a voz, diga voz. Ele não abria mão de manifestar a mensagem que Deus deu para ele. Então, amados, Ele te fez uma voz, e essa voz anuncia, prepara a volta dele, mesmo no deserto. A palavra deserto vai ter vários significados, mas a gente pode chamar também de deserto toda essa passagem que nós temos aqui. Então, no meio do deserto, no meio da dificuldade, no meio da jornada, nós fomos chamados para preparar a volta de Jesus. João Batista vindo no espírito de Elias. Ele não era o Elias, mas ele veio no espírito de Elias. E você vai ver no Antigo Testamento várias pessoas que era sombra ou apontava, já figurava Jesus. Moisés era a figura de Jesus. Toda aquela história de Moisés quando bebê, que Joquebede coloca num cesto e ele vai para o Egito. Aí você vê que tem tudo a ver com a história de Jesus, que foge para o Egito. Você vai ver um Eliseu, também uma figura de Jesus. Por quê? Porque Elias veio em uma unção, Eliseu numa unção dobrada. Então, da mesma maneira que João Batista preparou o caminho para Jesus chegar, eles eram primos, parentes,
poucos meses de diferença. Antes de Jesus chegar e anunciar, olha, Jesus já existia, Jesus já tinha nascido, mas antes dele soltar a voz, antes de Jesus soltar a mensagem, antes de Jesus fazer aquilo que ele foi chamado para fazer, tinha João preparando esse caminho. Da mesma maneira que Elias preparou tudo aquilo que, para Eliseu viver a unção dobrada, primeiro teve que ter um Elias. Então você vai vendo que essas palavras proféticas, elas se conectam, ela revela a Bíblia, ela traz verdade para nós, mas nos ensina a nos alinhar no tempo presente com aquilo que Deus espera que eu e você faça. Então nós cremos que Jesus veio aqui, e como homem ele cumpriu a missão dele. Jesus anunciou, Jesus também foi uma voz, mas ele sobe e agora ele diz: eu vou, agora é com vocês, vocês agora também tem que ser uma voz. E da mesma maneira que Elias prepara o caminho para Eliseu, João Batista prepara o caminho para Jesus, hoje nós também temos uma missão. Deus colocou uma voz, uma mensagem dentro de você, para o quê? Não mais para a primeira vinda de Jesus, porque ele já veio, mas para a volta de Jesus. Está claro até aqui? Então nós temos uma voz, nós temos uma mensagem. É muito importante você entender qual é a sua voz. Você vê que João Batista nos ensina algo que eu acho fantástico. Assim como Noé tinha uma voz, e repito, não é a nossa própria voz. Quando diz voz do que clama, é Ele que colocou a voz dele em nós. Então não é na nossa voz, não é na nossa força, é na força dele, é a voz dele, é a mensagem dele em nós. Da mesma maneira que Noé, em um tempo onde nem se via chuva, o cara tinha uma mensagem, o cara era uma voz. Quando João Batista diz: eu sou a voz do que clama, o que nós aprendemos? Nós precisamos ser uma voz. Então seja uma voz. Então Noé, ele foi uma voz. Noé tinha uma mensagem que confundia a cabeça de todo mundo. Como assim chover? Não sei nem o que é chuva. Como assim arca? Como assim se arrepender? Então num tempo onde tudo que Noé falava parece que não fazia sentido para o mundo, da mesma maneira João Batista, o que ele falava parecia não fazer sentido. Ainda mais quando olhava para o cara estava fora da moda, o cara estava fora da culinária. O que eu aprendo com isso, queridos? Não tente se amoldar ao padrão do mundo, não tenta ficar do jeito que todo mundo fica. Você já percebeu que nós somos bem influenciáveis, sim ou não? E tudo bem, a gente entende isso, nós somos assim. Você vai para uma cidade, não muito longe daqui, você vai ver que as pessoas lá falam diferente da gente, mesmo falando o mesmo idioma, elas vestem de maneira diferente. Mas você já percebeu que na nossa própria cidade, as igrejas, cada igreja, você pensa, entra aqui, você deve ser da nossa casa, né? Pela maneira de vestir. Por quê? Que a gente vai olhando para um e aí você não quer ficar sozinho. Tem uns corajosos, eu sei que tem uns corajosos aí que entra na sua própria moda, mas a maioria não. Se entra um All-Star, All-Star para todo mundo, falta All-Star na loja. Se é Vans, acabou. Se é a camisa mais folgada, todo mundo. Isso é normal, nós somos seres influenciáveis. Mas quando diz respeito à nossa missão, ao nosso chamado, será que nós estamos tentando ser igual a todo mundo? Ou você está focado na voz que Deus te deu? Será que você, para se sentir enturmado, você está falando o que todo mundo está falando? Ou você decidiu, não está nem aí com o que os outros esperam de você, e você decidiu ser a voz que Deus chamou você para ser? Reflitam.
te deu uma voz, Deus te deu uma missão, Deus te deu um propósito. Se você tentar ser igual a todo mundo, essa voz vai ser anulada dentro de você. O que eu entendo hoje de mim? A linguagem que mais faz sentido sair da minha boca é sobre o reino de Deus, dons, se mover nos dons, tudo voltado para essa linguagem de reino de Deus. É o que eu consigo falar, e eu falo quantas vezes for necessário, quantas horas for necessário. Mas aí quase sempre vem alguém falar: você podia falar disso, você também podia falar daquilo, e eu posso mesmo. Mas a pergunta que eu faço é: Senhor, eu devo mesmo ir para esse caminho? Aí Deus vem mais uma vez e fala: não, a sua voz é essa. E aí por isso que esse altar, nós, ouvindo Deus, nós vamos dando espaço, porque cada um tem uma mensagem, cada um tem uma maneira e uma unção, que quando sair essa voz, ela vai impactar as vidas. Sabe por quê? Porque é a voz que Deus te deu, é a voz que você é. Eu sei que tem um tempo do processo, tem um tempo onde você ainda está descobrindo: eu nasci para falar o quê? E aí, tudo bem, você ouve de alguém, repete o que alguém fala, e isso também não é errado, porque a gente precisa de pessoas. Para eu falar aqui, eu sou influenciado por outras pessoas, mas aí eu pego aquilo que me influencia, e tem que ser de Deus, é claro, e junto com aquilo que é a minha voz, e pego essa mensagem e traduzo ela para o público que Deus me chamou. Lembra que eu sempre falo que Deus me chamou para falar para algumas pessoas, mas Deus te chamou para falar para outras pessoas. Então tem pessoas que só você vai conectar, essas pessoas só vão ouvir você. E essa é a importância de você se agarrar na voz que Deus te chamou para ser, e ser essa voz, ser essa voz. Então talvez Deus te dê uma mensagem, e Deus te dê uma voz, e a sua voz é para estabelecer o reino no mercado de trabalho. Você não pode anular essa voz. Talvez Deus te chamou e a sua voz é para estabelecer o reino na igreja. Você não pode perder essa voz. Talvez Deus te chamou e a sua voz é para anunciar o reino na universidade. A sua linguagem é para universitários. A sua linguagem é para pessoas do esporte. A sua linguagem é para a galera da segurança. A sua linguagem é para as crianças. A sua linguagem é para as escolas. Talvez a sua linguagem é para estabelecer o reino na vida de professores. Só estou dando alguns exemplos. Está claro para vocês? Então cada um tem algo que queima dentro de você. E quando você entende essa voz que Deus colocou dentro de você, queridos, aí você não vai querer ser outra pessoa, você vai querer ser você mesmo. Eu creio também que Deus dá uma voz. Deus tem a nossa voz, aquilo que faz sentido para mim, mas tem também aquilo que faz sentido para a nossa comunidade. E eu reconheço cada unção de cada igreja da nossa cidade. Cada igreja tem uma voz, tem uma forma. Tem pessoas que só vai conseguir entrar aqui, isso aqui só vai fazer sentido para ela se talvez ela ter contato com uma outra igreja, porque aqui, não, esse povo não deve ser crente não. Entende o que eu quero dizer? Cada um tem uma maneira, cada grupo tem uma maneira, e a gente precisa entender que você precisa estar dentro daquilo que você foi chamado para ser. Por isso que João Batista não estava nem aí, podia chamar de doido, de maluco, só que uma coisa ninguém podia negar: a avó, ele podia estar comendo mel, e não é o nosso melzinho aqui, talvez seja um mel de tâmara, não é o gafanhotão que você está pensando, era um gafanhoto talvez mais parecendo uma lagosta, sei lá, mas era um trem estranho. Mesmo ele com roupa de pele de animais, o cheiro não deve estar bom, estava estranho o negócio, comendo mel e gafanhoto.
a culinária dele não era normal. Mas uma coisa ninguém podia negar: a voz dele estava fazendo a diferença. E estava tanto fazendo diferença que ele tinha feito muitos discípulos. Você vai ver que quando Jesus entra em cena, aí os discípulos de João começam a ir para Jesus. E aí é a hora que João fala: importa que ele cresça. Eu só estava aqui preparando. Olha a importância de você entender. Às vezes Deus te chama para um grupo e você só está preparando esse grupo para uma outra pessoa pegar esse grupo e levar ela para um próximo nível. E aí, se você não entende a sua voz, você vai se sentir desprezado, ou Deus não está comigo, porque algumas pessoas vêm e depois vão. Então, queridos, se Deus te chamou para tocar 100 pessoas, toque 100 pessoas. Se Deus te chamou para tocar 1 milhão de pessoas, toque 1 milhão de pessoas. Talvez Deus levantou você para trabalhar líderes, então você vai trabalhar líderes. Entende o que eu quero dizer? Você só tem que estar conectado com aquilo com que você foi chamado para fazer. Você tem que continuar sendo a voz que Deus chamou você para fazer. E João Batista estava fazendo tanta diferença que a galera mandou ir lá. Com certeza os mestres da lei, saduceus, fariseus, vai lá, pergunta quem é ele, porque está incomodando. Ninguém manda uma equipe ir atrás de alguém que lá no meio do deserto, batizando gente e falando que estava anunciando um caminho daquele que viria, do profeta que viria, do rei que viria. Ninguém mandaria uma comitiva ir lá perguntar o que estava acontecendo se aquele cara não estivesse fazendo algo relevante. E aí quando chega para ele, começa a dizer: você é fulano, você é ciclano, você é o profeta, você é Elias. As pessoas olham para você e ficam tentando: será quem é? O que ele foi chamado? Até que eles não tiveram a resposta, ele vai e pergunta: o que você diz a respeito de você mesmo? E você vai perceber em toda a sua vida que as pessoas nada mais, nada menos vai querer saber o que está dentro dele, o que está dentro dela. Mas tem um detalhe: as pessoas só vão reconhecer a voz que você carrega o dia que você encontrar e entender qual é a voz que você carrega. Se você não valoriza a voz que você carrega, e voz aqui pode se traduzir com a mensagem que você carrega, o seu propósito, a sua missão aqui na terra. Se você não identifica, não valoriza, não cresce, se você mesmo não valoriza, como é que as outras pessoas vão valorizar? Se você não está vendo, como é que as outras pessoas vão ver? Porque primeiro, você só vai falar daquilo que você crê, sim ou não? Você só vai falar, ou você só consegue sustentar uma mensagem se aquilo for verdade para você. Você pode até tentar imitar alguém, criar um roteiro, construir uma mensagem, mas quando você começar a falar e as pessoas começar a perceber que o que você fala não é o que você carrega, isso vai durar só um pouco de tempo. Mas se o que você fala tem a ver com o que você foi chamado para falar, fazer, estabelecer, aí vai começar a fazer diferença. E começa na vida de 1, na vida de 2, na vida de 3, na vida de 4. E as pessoas começam: está acontecendo algo em tal lugar. Você viu fulano quando entrou em tal lugar, o que aconteceu? Aquilo que fulano falou, aconteceu, você viu? Aí elas começam a ir: moxe, de que espírito ela veio? De onde ela veio? Onde é que ela nasceu? De onde veio essa pessoa? Aí só alguns corajosos que vai ter coragem de chegar e falar: o que você diz a respeito de você mesmo? E qual foi a resposta de João? Eu sou a voz do que clama no deserto. Eu estou preparando um caminho para a passagem dele. Essa é a nossa missão, queridos. Nós somos chamados para ser reconciliadores. A nossa voz, seja qual seja a esfera da sociedade que a gente foi chamado para estabelecer o reino, ela tem que culminar numa reconciliação de pessoas para com Deus. Nós preparamos o caminho para Deus entrar na vida das pessoas. Por isso que a gente tem que ter cuidado com o que sai da nossa boca e começar a entender qual é a minha voz.
Voltando um pouquinho de novo na vida de José. Acho que eu não estou conseguindo não falar de José, né? José tinha uma voz, e ele foi construído para ser aquela voz. Mas interessante, eu estou caminhando para o final. O interessante é que a voz de Deus em nós não vai eliminar as dificuldades, só que essa voz é que vai fazer você passar pelas dificuldades, ou é essa voz que vai fazer você resolver os problemas enquanto a sua jornada acontece aqui na terra. Então esse deserto que nós andamos aqui até a volta de Jesus, o que a gente faz nesse deserto? A gente começa a abrir caminhos, a gente começa a abrir fontes de água. Então pensa na terra como um deserto, mas toda vez que você entra com a mensagem e com a voz que Deus te chamou para ser, você abre um lago, você abre um rio, e logo as plantas começam a dar cor, dar frutos, frutificar. Então a voz que José carregava não eliminou os 7 anos de fome, por exemplo. No fim ali da carreira de José, depois dele ter construído algo fantástico, a visão que o rei teve e ele interpretou foi: vamos ter 7 anos de fartura e 7 anos de fome. Só que o cara tinha uma mensagem, e a voz do cara, ou a mensagem do cara, o propósito dele, sabia o que fazer, tanto nos 7 anos de fome, ou de abundância, de muita fartura, mas também a voz dele, o propósito dele, sabia o que fazer nos 7 anos de fome, das 7 vacas gordas, das 7 vacas magras, das espigas cheias, das espigas uma comendo as outras. Você entende o que eu quero dizer? A voz que está em você é a solução que o mundo precisa, tanto no tempo da fartura, mas também no tempo da falta. Então, se você acreditar que a voz ou o seu propósito quer dizer que você não vai ter momentos ruins, a sua voz já perde sentido aí, a sua voz já perde o valor. Mas quando você entende que maior é o que está em você do que o que está no mundo, você não foge do tempo de fome, pelo contrário, você traz solução. Então no tempo da abundância, o cara fez celeiros e mais celeiros, e no tempo da falta ele começou a comercializar, ele tinha a solução para a humanidade. A fome veio, o povo teve fome mesmo, mas o mundo não acabou por causa da fome, porque alguém reconheceu a voz de Deus que ele carregava. E aí eu pergunto de novo: e você? O que você diz a respeito de você mesmo? O que você foi chamado para resolver aqui na terra? Você está num trabalho agora, o que você foi chamado para resolver lá no seu trabalho? Talvez você está lá e acha que você está lá só pelo salário. O salário é bom, e eu gosto de salário, ainda mais quando ele vai aumentando. Mas começa a observar o que você foi chamado para fazer. Quem é que você tem acesso, que está do seu lado? Você já tem uma voz dentro de você, você já tem uma mensagem, você já tem uma solução para aquela vida. A questão é, o que você sabe acerca de você? O que você sabe acerca de você? A voz de Deus em você fará você cumprir a sua missão e o seu propósito. Seja essa voz. Seja essa voz. Um último ponto. Por que é importante eu reconhecer a minha voz, Gildo? Por que é importante eu reconhecer a mensagem que eu carrego? Por que é muito importante eu entender o meu propósito aqui na terra? É que quando você não entende qual a sua voz, qual a sua mensagem, qual o seu propósito, ou qual é a sua luta, você acaba entrando em lutas que não são suas. E triste coisa é você lutar uma luta que não é sua.
é você tentar ser uma voz que você não é. É você tentar resolver um problema que você não foi chamado para resolver. Então muitas vezes o diabo, ele não quer, quando ele não conseguiu te parar, quando ele não conseguiu anular a sua identidade, quando ele viu que você já cresceu, você não vai desistir, você não vai parar, você já entendeu que tem um chamado e que nada vai parar você. O que ele vai fazer então? Confundir a voz de Deus que está em você. Vai fazer você gastar toda a sua vida distraído com outras vozes, distraído com missões que não são suas, distraído com um propósito que não é seu. Eu acredito que tem uma jornada, e você vai aprendendo ao longo da sua vida a reconhecer a mensagem de Deus em você, e qual a mensagem que você carrega. Mas uma coisa é fácil reconhecer: quando você começa a entender o que Deus colocou dentro de você para transformar o mundo, essa coisa começa a produzir tipo uma queima, né? Com a mensagem da pastora, algo queima dentro de você. Pode ser o maior desafio que for, mas você sente uma alegria de estar fazendo. Pode ser até cansativo, mas você quer fazer aquilo porque aquilo queima no seu coração. Sabe aquilo que você olha e você não suporta ver aquele problema acontecendo, e aquilo você começa a identificar qual é a voz que foi chamado para fazer. Você sabe que é desafio, porque vai ter o tempo de fome, vai ter o tempo de dificuldade, mas você quer continuar estabelecendo o reino, você quer continuar falando, transformando aquela situação, porque é algo que produz paz dentro de você, paz mesmo em meio às dificuldades. E às vezes algumas pessoas não entendem e falam: nossa, mas você poderia estar fazendo isso e aquilo, e esse isso e aquilo talvez seria estar aqui pregando para todo mundo ver, mas o que queima o seu coração é fazer coisas nos bastidores, é alcançar pessoas que ninguém vê. Entende? Então, queridos, foca naquilo que Deus colocou dentro de você e seja essa voz. Diga vox. Diga: a voz do que clama no deserto. Feche seus olhos enquanto o mistério do louvor sobe. Curva a sua cabeça. Começa a dizer para Deus: Pai, eu reconheço que tem uma voz em mim, que tem uma mensagem, que tem um propósito. Eu reconheço que fui chamado para resolver algo, e talvez a minha vida parece não fazer sentido agora, porque eu ainda não entendi que eu fui chamado para algo específico. Deixa Deus, que é o Espírito Santo que convence, não sou eu. Deixa o Espírito Santo colocar no seu coração agora essa certeza de que tem algo específico para você, e que você precisa encontrar logo esse lugar que converge todas as coisas, esse lugar que não vai fazer sentido para ninguém, mas vai fazer muito sentido para você. Esse lugar que talvez sua irmã mais velha, seu irmão mais velho ou mais novo não vai entender, seu pai não vai entender, sua mãe não vai entender, mas foi isso que você foi chamado para fazer. Talvez você ainda acorda pela manhã e você não queria acordar, porque parece que vai ser só mais um dia. Ah, mas mais um dia, nossa, vou ter que acordar para fazer isso de novo. É que talvez você ainda não identificou qual é a voz de Deus que está em você. E aí quando você começa a identificar a voz que está em você, e começar a encontrar os lugares que você foi chamado para transformar, você vai querer acordar. Ou seja, você vai querer viver, porque agora a sua vida vai começar a fazer sentido. Curva a sua cabeça, eu queria que você fosse bem intencional nessa hora, queridos. Talvez essa não é aquela pregação que arrepia você, mas se você entender o que Deus está falando com você, é poderoso o que o Espírito Santo quer fazer agora no seu coração. Você só tem uma vida para queimar aqui na terra. Uma vida. A próxima mensagem eu quero falar um pouco sobre isso.
seu tempo aqui, essa abertura da eternidade. Esse tempo que você tem aqui é uma abertura dentro da eternidade para você fazer o que você foi chamado para fazer. E o que você vai fazer aqui vai determinar toda a sua eternidade. Quando a palavra fala que até a consumação dos séculos, ela está falando até a consumação de um tempo. Esse tempo aqui vai terminar, e o que você faz nele e como você vive agora determina muito do que vai ser a próxima temporada na eternidade. Então eu repito, você só tem uma vida aqui. Por isso que faz sentido você dizer não para as lutas que não são suas, para a voz que não é sua, e dizer sim para aquilo que você foi chamado para fazer. Diga: Espírito Santo, eu quero reconhecer a tua voz em mim. Eu quero reconhecer a voz do Senhor em mim. Diga para Ele: Pai, eu quero ser essa voz. Diga: eu não quero ser apenas um repetidor de mensagens. Eu não quero ser alguém que apenas fala o que os outros estão dizendo. Não é errado você aprender com alguém, pelo contrário. Por um bom tempo você vai falar o que outros falam, mas o propósito principal é você encontrar a sua voz. Você precisa começar a decidir a ouvir pessoas que acrescentam naquilo que você foi chamado para fazer. Se você ouve todo mundo, ou se você ouve qualquer coisa, a voz de Deus em você vai ser confundida. Então é uma decisão, é um posicionamento, como o Divan já pregou aqui. Você precisa se posicionar em Deus, e esse posicionamento é você reconhecer a voz de Deus em você. Sabe quando alguém está fazendo diferença na sua vida? Sabe por quê? É porque ela está conectada com a voz de Deus que está nela. Última ministração da pastora Rosane, eu sinto muita presença de Deus quando a pastora Rosane está ministrando, porque ela opera na unção dela. Ela fala de uma maneira que ela foi chamada para falar daquela maneira, e ela ministra numa profundidade. E eu aproveito esse momento para receber daquela unção. Sabe por quê? Quando alguém está alinhado com a voz de Deus nela, o que sai da boca dela transforma vidas. Então, queridos, decida não ser mais um na multidão. Decida não ser apenas imitador de homens. Nós somos imitadores de Cristo. Decida não ser mais desculpa a palavra, um papagaio. Reconheça aquilo que Deus colocou dentro de você. Fica de pé. Fale bem alto agora. Diga: eu sou a voz. Diga: eu sou a voz. Mais uma vez, diga: eu sou a voz do que clama no deserto. Diga: eu sou a voz do que clama no planeta Terra, do que clama no Brasil, do que clama na Bahia, do que clama em Guanambi. Diga: eu sou a voz de Deus na minha família, na minha escola, na minha igreja, onde quer que eu vá. Diga: eu sou a voz.